O livro da vida de Glória Polo. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. Porque a segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Apocalipse 20, de 12 a 15. Há um mistério oculto no pequeno livro que agora lhe apresentamos. E temos certeza de que se você apreciá-lo com espírito contrito e aberto, será outra pessoa quando terminar sua leitura. Muitos, ao lerem apenas o texto inicial, sentiram já um forte impulso de ir ao confessionário. Temos certeza de que ele mexerá fundo com você. O texto foi extraído de uma entrevista dada pela protagonista, doutora Glória Polo, à Rádio Maria, de Bogotá, na Colômbia. É, pois, algo espontâneo, mas que tocará profundamente a cada coração, pois com certeza é dom do Espírito Santo. No site que será deixado na descrição, vocês poderão encontrar os documentos médicos e os atestados dos sacerdotes que a acompanham e conhecem. Num trágico acidente, Glória Polo, a protagonista desta história, tem uma das mais fantásticas experiências de post-mortem já conhecidas. De fato, atingida por um raio, este lhe entrou pelo peito, fez quase sumir os 2 seios, atingindo o fígado, os pulmões, os rins, o pâncreas, fazendo desaparecer também os ovários para sair pelas pernas rumo ao solo. Houve em todo o corpo profundas queimaduras internas e externas. Pelo poder de Deus, entretanto, mesmo tendo vivido por instantes a morte, recebeu dele a graça de retornar para a terra, não antes de ver Jesus lhe mostrar, folha por folha, todo o seu livro da vida. Tudo gravado como num filme. Todos os pecados que ela cometera, desde a infância até os mais pequeninos, estavam ali gravados, como testemunho irrefutável. E ela, que se julgava muito católica, muito santa, vê então desfilar diante dos olhos a imensa farsa que fora sua vida, física e espiritual. Você também, ouvinte, tem este filme junto de Deus. Eu igualmente. A justiça divina é perfeita. Nada escapa aos olhos do Altíssimo. Você se espantará. Que este livro nos sirva de chamado à conversão. O tempo da misericórdia está se esgotando. Quem não entrar por ela cairá nas finas malhas da justiça divina, que está próxima. Ai de quem tiver um mau filme, um mau livro, um livro de morte. Testemunho de um sacerdote. O abaixo assinado, sacerdote da Congregação do Oratório de São Felipe Neri de Bogotá, certifica que conhece pessoalmente a doutora Glória Constanza Polo Ortiz, identificada pelo documento de identidade 41717-573 de Bogotá, desde há muitos anos, e pode dizer que se trata de uma pessoa responsável, honesta e de bons princípios éticos e morais, sempre preocupada em fazer o bem à humanidade. Firmado em Santa Fé de Bogotá, em 3 de fevereiro de 2005. Assina Padre José Vitoriano Paz Delgado. Mensagem inicial de Glória Polo. Irmãos em Jesus Cristo, que o Senhor os cumule de bênçãos e conceda a todos vocês a conversão e a salvação. Meu nome é Glória Polo e sou a pessoa que teve a experiência com o raio. Aos que duvidam da veracidade tal como aconteceu, lhes informo que no jornal É o Espectador, de 8 de maio de 1995, se encontra a reportagem acerca do meu acidente. E tanto esta minha experiência é verdade, que se não fosse o chamado amoroso de Deus para minha conversão, não me seria possível repetir 1000 vezes este testemunho. Mas é tamanho o amor que Ele tem por nós, que me permitiu viver esta experiência. Sincera e publicamente confesso que se o Senhor não me tivesse dado esta missão, nada, absolutamente nada faria, pois vergonhosamente eu havia cuidado apenas de mim mesma, de meu nome, de minha posição social e familiar. E creio que no máximo teria contado o caso ao meu confessor. Mas em obediência ao meu Senhor, hoje viajo pelo mundo compartilhando esta experiência, para o que muitos países têm aberto suas portas para mim nestes 10 anos, em muitas paróquias e grupos de oração. Porque Deus me deu um grande amor à Igreja Católica,
concedendo-me também a graça da obediência. E este dom de Deus se expressa no desejo de muitas almas humildes que escutam a voz do Senhor que as convida à conversão. E tem havido conversões em todo o mundo devido a este testemunho, não porque eu o dou, mas unicamente pela graça de Deus. Meus irmãos, na verdade é fantástico para mim estar aqui compartilhando com vocês esta maravilhosa graça que o Senhor deu-me há mais de 10 anos. Isto aconteceu na Universidade Nacional de Bogotá. Eu estava fazendo especialização em odontologia com um sobrinho, que também era odontólogo, e meu marido nos acompanhava. Precisávamos apanhar alguns livros na faculdade. Era um dia à tarde, chovia muito, e meu sobrinho e eu nos abrigamos debaixo de um guarda-chuva pequeno, enquanto meu marido, que tinha uma jaqueta impermeável, encostou-se à parede da biblioteca geral. Entretanto, sem nos darmos conta do perigo, para evitar poças de água, passamos por debaixo de umas árvores. Mas ao saltar por cima de uma grande poça, caiu sobre nós um raio e nos deixou carbonizados. Meu sobrinho morreu na hora. Era ainda jovem e, apesar de sua curta idade, era muito ligado a Deus, sendo devoto do menino Jesus, que levava sempre no bolso da camisa, sobre o peito, numa pequena imagem de quartzo. Segundo os peritos, o raio penetrou nele através da imagem e bateu direto no coração, queimando-o todo por dentro e saindo pelo pé. Mas por fora, seu corpo nem sequer chamuscou. Em mim, o raio entrou no peito e me queimou de forma espantosa por dentro e por fora. De uma forma tal que este corpo que vocês veem aqui reconstituído o foi por misericórdia de nosso Senhor. O raio me carbonizou os 2 seios e praticamente me fez desaparecer toda a carne ali. Também minhas costelas, o ventre e as pernas. E antes de sair pelo pé direito, me carbonizou o fígado, os rins e os pulmões. Mas, como eu usava no útero um dispositivo de contracepção DIU em forma de T feito de cobre, e como o cobre é bom condutor de eletricidade, o raio me carbonizou. Na realidade, pulverizou também os ovários e tive uma parada cardíaca. E ali, sem vida, meu corpo tomado pela eletricidade ficou imóvel. Mas observem, esta foi apenas a parte física. O mais incrível, porém, o mais maravilhoso, é que embora minhas carnes estivessem ali carbonizadas, eu me vi imediatamente dentro de um túnel branco, em gozo, em paz, numa felicidade tal que não há palavras humanas capazes de descrever a grandeza deste momento. Era um êxtase imenso. E eu ia feliz, volátil, nada me pesava dentro deste túnel, e olhando bem no fundo dele, via como que o sol, uma luz claríssima. Eu digo que é branco só para lhe dar uma cor, porque nenhuma das cores terrenas se compara com esta luz. Eu sentia a fonte de todo este amor, desta paz. Enquanto eu ia subindo, falei para mim mesma: é quarta-feira, eu morri. Nesse instante pensei em meus 2 filhos e me disse: ó Deus, meus filhinhos, que vão dizer aos meus filhos? Esta mãe tão ocupada que nunca teve tempo para eles. Aí me encontrei com a primeira mentira que fora minha vida e fiquei triste. Eu saíra de casa para transformar o mundo, deixando minhas crianças ao desamparo. Nesse instante de vazio dos meus filhos, dei uma olhada e vi algo belo. Já minhas carnes não estavam mais nas medidas do tempo da terra. Sem ocupar espaço, via todas as pessoas no mesmo instante, os vivos e os mortos. Abracei meus bisavós, os meus pais já falecidos, a todos. E foi um momento pleno, extraordinário. Aí me dei conta de que me haviam enganado quanto a esta tal de reencarnação, porque eu defendia a reencarnação. Agora eu via meu avô, meu bisavô e os via por toda parte. Abraçaram-me e assim fiquei com eles por um instante. Abraçamo-nos e também a todas as pessoas falecidas com as quais eu convivi de muitos lugares, e todos no mesmo instante. O tempo que passei neste estado lindo, maravilhoso, foi breve. Eu estava sem as minhas carnes. Já não via como antes, quando meu corpo estava inchado, fraco, preto e feio. Não, agora via o interior das pessoas. Que lindo ver o interior das pessoas,
ver os seus pensamentos, seus sentimentos. Eu as abracei por um instante sem problemas, enquanto ia subindo cheia de gozo. E foi quando, por um instante, senti que iria desfrutar de uma vida maravilhosa. Bem ao fundo, eu vi um lago belíssimo. Neste instante, ouvi a voz de meu marido, que chorava em altos brados, desconsolado, e gritando me disse: "Que houve, Glória? Por favor, não vá embora. Volte, Glória, volte. Os meninos, Glória, não se acovarde." Vejo-o agora sozinho, chorando, e foi quando meu Senhor me permitiu adiante regressar, embora eu não quisesse, devido àquele gozo, àquela paz e alegria que eu experimentava. Então, lentamente passei a descer, buscando o meu corpo, mas o encontrei sem vida. Estava deitado numa cama da Universidade Nacional de Enfermagem. Os médicos davam choques elétricos no meu coração para assustar a parada cardíaca. Fiquei ali por 2 horas e meia, já que não me poderiam recolher devido à corrente elétrica. Só depois tentaram me reanimar. Vejam, quando cheguei, eu pus os pés aqui, nesta parte da minha cabeça, e uma faísca com toda a violência penetrou por ali. Reentrei em meu corpo, e isso me doeu muito, pois saíam faíscas de toda a parte. Eu o via se encapsular e sentia dor em minhas carnes. Como tudo me doía. Sentia a carne queimada de onde saía fumaça e vapor. Mas a dor mais terrível era devido à minha vaidade. Eu era uma mulher com visão de mundo, uma executiva. Era a intelectual, a estudante, que escravizava meu corpo com a beleza e a moda. Fazia 4 horas diárias de malhação. Escravizava-me para ter um corpo bonito. Massagens, dietas, bem, de tudo o que se pode imaginar. Esta era a minha vida, uma rotina escravizante por um belo corpo. Eu dizia: bem, se tenho seios bonitos é para mostrá-los. Também as minhas pernas, pois sentia que tinha pernas espetaculares e seios lindos. E neste instante eu via diante de mim aquele horror. Eu passara a minha vida cuidando de um corpo. Este era o centro de tudo, o amor ao meu corpo. E agora não havia corpo, não havia seios, apenas aqueles ocos impressionantes. Sobretudo o seio esquerdo tinha praticamente desaparecido. E minhas pernas eram ainda mais terríveis, com pedaços vazios e sem carne, como se fossem carvões negríssimos. Levaram-me ao seguro social. Rapidamente me operaram e rasparam as partes queimadas. Como estava eu? Anestesiada. No entanto, só desejava sair do corpo. Ficava olhando o que os médicos faziam comigo, preocupada, sobretudo com minhas pernas. Quando tudo estava pronto, passei por um momento horroroso. Por que lhes conto isso, meus irmãos? Eu fora sempre uma católica dietética. Minha relação com Deus era de uma missa aos domingos por 25 minutos, onde eu torcia para que o padre falasse pouco, senão ficava tomada de desespero e de angústia. Esta era a minha relação com Deus. Só ficava nisto, pois todas as correntes do mundo me arrastavam para a sarjeta. Para piorar ainda mais a situação, durante a especialização, ouvi um padre dizer que o inferno não existia e que os diabos tampouco. Quem mais daí em diante me fez ter medo deles? Para minha tristeza agora, vergonhosamente lhes confesso que a única coisa que ainda me mantinha na igreja era o medo do diabo. Mas quando me disseram que o demônio não existe, teve início minha queda. Comecei a dizer para mim mesma: bom, se é assim, iremos para o céu de qualquer jeito, não importa como somos. E isso acabou por me afastar totalmente de Deus. Passei a falar bem do pecado, o que piorou ainda mais minha relação com Deus. Comecei a dizer a todo mundo que o demônio não existe, que isso é pura invenção dos padres e que são manipulações da igreja. E assim foi que comecei a cair assim. Em contato com muitos colegas da Universidade Nacional, comecei a me dar conta de que Deus não existia e que éramos produto de uma evolução. E vejam, quando me aconteceu este acidente, levei um susto terrível ao ver os demônios que vieram me recolher, já que o pagamento deles era eu. Naquele instante, vi como das paredes da sala de operações começaram a brotar muitíssima gente. Aparentemente eram pessoas comuns,
Porém, todas tinham olhos de um ódio tão imenso, um olhar espantoso. E me dei conta naquele instante de que da minha carne saiu uma sabedoria especial, e que a todos eles eu devia algo, que meu pecado não fora gratuito, e que eu os prejudicara. Entendi que a principal infâmia e mentira do diabo fora dizer que ele não existia. Mas eu vi sim como eles me rodeavam para me recolher. Vocês não fazem ideia do susto, do verdadeiro terror que senti ao entender que esta minha sabedoria científica não servia para nada. Eu me revolvia sobre o piso, me revolvia em minhas carnes para que me recebessem, mas elas não me recebiam. Neste susto terrível saí correndo, e não sei como atravessei a parede da sala de cirurgia. Eu só desejava me esconder entre os pacientes do hospital. Entretanto, saí através das paredes e dei um salto no vazio.